precisamos falar sobre Viúva de Ferro. Antes de começar o vídeo, oficialmente, eu quero dar um recado muito importante. Eu estou com outro Instagram, não saí do A Ensaiadora, mas a Ensaiadora virou um Instagram pessoal, entendeu? Onde eu vou postar minha cara, o que eu quiser, enfim. O meu Instagram profissional é Senhorita Wolf, que eu vou deixar aqui embaixo. Pra quem não sabe, eu sou formada em letras, professora de português, de literatura, então lá eu vou postar minhas resenhas, vou fazer posts educativos sobre literatura, sobre português, uma coisa assim bem legal e aesthetic, entendeu? Vocês vão ver lá que já tá bem bonitinho, então já sigam lá se quiserem, né, ficar por dentro da minha skin professora. Então, é isso, e agora podemos começar o vídeo. Cada vez mais o Brasil está sendo invadido de uma forma positiva pelo Oriente. E mesmo que o K-pop já seja bem conhecido aqui no Brasil, a cultura deles não é. Não tem como ler Viúva de Ferro sem conhecer um pouco do folclore chinês, porque é fundamental saber um mínimo para poder entender o livro. Afinal, é um livro escrito por uma autora chinesa, então os temas retratados aqui são temas que são muito retratados lá no Oriente, lá na China, nas obras chinesas no geral. Então, até mesmo pra mim, que já estou acostumada com a cultura asiática no geral, foi um pouquinho difícil de visualizar algumas coisas, alguns temas que ela trouxe aqui nesse livro. Então, eu decidi fazer um vídeo tentando explicar pelo menos os pontos cruciais e mais importantes da obra, do jeito como eu consegui visualizar e também com o meu pouco de conhecimento da cultura asiática. Então é isso, já se inscreva no canal, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém e comente aqui embaixo se você já leu Viúva de Ferro, se você gostou, se você não gostou. É muito importante o comentário, isso ajuda a engajar demais o vídeo. Então é isso e bora começar a resenha de hoje. Esse é o livro Viúva de Ferro, tá? Olha só o tanto de marcação que eu fiz, dá pra ver que eu gostei bastante, mas eu ainda tenho minhas críticas e calma lá que vamos chegar nas críticas. Mas esse é o livro, eu ganhei de aniversário, inclusive. Tem até aqui a cartinha, que eu sempre coloco as cartinhas no final do livro, mas essa aqui é meio imprópria, então não vou mostrar. Mas esse aqui é Viúva de Ferro. Já tem o segundo livro. Eu, se eu não me engano, ainda não veio pro Brasil, mas eu já estou louca pra ler ele, porque esse aqui terminou de uma maneira que, meu Deus. Mas então vamos pra sinopse sobre o que é, afinal, Viúva de Ferro. Em Huaxia, eu acho que é assim que se pronuncia, gente. Eu vou pronunciar tudo errado aqui, tá? Mas em Huaxia, enfim, a maior honra para as mulheres é serem pilotas concubinas, que nada mais é do que pilotas que vão serem servas dos pilotos homens dentro das grisálidas. E as grisálidas são mechas, robôs gigantes, basicamente, para guerra, para combate. E a pilota concubina e o piloto homem dentro das grisálidas, eles têm o objetivo de combater os undus, que são alienígenas, e esses undus querem destruir a humanidade, então eles têm a missão de salvar a humanidade. Eles são tipo assim, artistas, entendeu? São tipo famosos ídolos do povo por combater esses undus. A pilota concubina e o piloto homem, eles têm uma conexão A piloto concubina e o piloto homem, eles têm uma conexão mental dentro das grisálidas, e isso acaba levando muitas vezes, tipo assim, 90% das vezes, 99% das vezes, a pilota concubina à morte. E é aqui que entra a nossa personagem principal, que eu também não sei falar o nome dela, mas vamos chamar ela carinhosamente de Yu. A Yu, ela tem um plano de vingança de matar o piloto homem que matou a sua irmã quando ela era piloto concubina. Com isso, ela se alista e ela vira piloto concubina, só que ela acaba recebendo um título, assim, meio que temido pelos pilotos e pela sociedade no geral, que é de Viúva de Ferro. Uma mulher que, ao contrário do esperado, ela suga a energia dos homens dentro das grisálidas. Lembra que eu falei da energia? Pois é.
o piloto que geralmente suga a energia da piloto concubina, mas nesse caso é ela que suga e eles... Com isso, eles acabam colocando ela com um piloto mais forte, que tem a maior energia vital, que é o Li Shimin. E com isso eles viram, né, uma dupla, e aí a história começa. Pra não dar mais spoilers. Bom, gente, o livro, ele é ficção científica, ele é sci-fi e fantasia, então dá pra uma fantasia distópica, digamos assim. Então ele, mesmo que ele não tivesse todos esses artifícios chineses, asiáticos, enfim, do folclore deles, ainda assim seria um livro confuso, né? Porque geralmente esses livros são um pouco mais confusos, a gente tem que prestar um pouco mais atenção na hora da leitura, porque é um universo totalmente novo, inventado, e enfim, tem seus termos, etc. E não é diferente em Viúva de Ferro, só que isso acaba ficando um pouco mais confuso quando se deparamos com uma cultura que não é a nossa, um tipo de fantasia que a gente não está acostumado, mas, como eu falei, eu vou explicar pelo menos os 3 pontos cruciais que você tem que entender para entender a história. E me veio essa vontade de querer fazer essa resenha e explicar o livro muito mais do que fazer resenha, quando eu vi algumas resenhas e no Twitter também das pessoas assim, gente, elas não entenderam esse livro, elas não compreenderam realmente esse livro, e eu super compreendo essas pessoas. Esse universo ficou muito confuso na cabeça, e principalmente a parte das grisálidas, da energia vital, dos hindus. Eu quero deixar uma leve crítica à autora e à Viúva de Ferro. Eu achei a explicação desse universo muito rasa. Eu acho que a autora poderia ter narrado e explicado de uma forma muito mais visual, visando que... Eu sei que o público dela maior talvez seja os asiáticos, mas é uma obra que veio pro Ocidente, então eu acho que poderia ter pelo menos um glossário, o que geralmente obras chinesas têm bastante, mas essa aqui não tem. Eu senti que ela não teve compromisso nenhum com isso e só quis jogar as informações, e aí a gente que tentasse entender da forma que a gente estava lendo. Em qualquer universo criado, principalmente de ficção científica, é muito importante que o autor, que a história seja bem elaborada, que a história seja verossímil, que a história seja crível. Eu senti muita falta disso nesse livro, que muitas vezes tornou a narração cansativa e confusa. Então, esta é a minha crítica, e agora a gente vai começar, de fato, a explicação que vocês tanto querem, eu tenho certeza. Mas afinal, o que são as grisálidas? Na própria obra, a autora fala que as grisálidas são mechas, ou seja, robôs gigantes. Sua forma e tamanho varia de acordo com a patente de quem está pilotando. Por exemplo, a nossa personagem principal, a Yu e o Li Shimin, eles pilotam a maior grisálida. De uma forma ocidental, a grisálida é como se fosse os Transformers. Para os ocidentais, a grisálida é como se fosse os Transformers, né? Um robô gigante. E para quem gosta de anime, as grisálidas é como se fosse o Eva, né? De Evangelion, enfim. Então, as grisálidas nada menos que robôs gigantes, que a gente já tá acostumado a ver bastante em ficção científica. Enfim, eu acho que isso não é nada de novo pra maioria das pessoas. Ok, mas como a piloto concubina e o piloto homem compartilham sua energia vital dentro da grisálida? Essa é uma outra dúvida. Vou trazer um exemplo bem bobo, mas que foi muito fácil para eu visualizar quando eu estava lendo. Quando eu li, eu logo pensei nesse anime, então eu vou deixar a imagem para vocês visualizarem junto comigo. Eu sei que é um exemplo muito bobo, mas é mais ou menos assim que funciona dentro do livro. No anime Darling in the Franxx, acho que assim se fala, eles se conectam desta forma, que eu vou deixar a imagem aí, tá? Eu já vi esse anime, gente. Eu não gosto desse anime, mas é tão marcante, sabe? O jeito como eles se conectam dentro do mecha, que não tem como não lembrar dessa cena, mas enfim. A diferença dessa imagem é que em A Viúva de Ferro,
a piloto concubina está sentada embaixo e o piloto homem está sentado um pouquinho em cima, mas perto o suficiente para que o braço deles se conectam. Então, eles têm uma roupa apropriada e aí é por meio dessa roupa que eles vão se conectar, a energia vital deles e etc. Então, ela está embaixo, ele um pouquinho em cima, sentados, e aí o braço deles ficam assim e eles se conectam. Bem explicativo, né? Ok, e o que são os Undus? As criaturas, entendeu? A criatura que tanto ameaça a humanidade. Afinal, o que é que eles são? Eu acho que foi também bem difícil de visualizar essas criaturas. Bom, gente, eles são alienígenas, nada mais que isso, e a forma deles é bem estranha, mas pelo que eu pesquisei, faz parte do folclore chinês, então eu encontrei uma imagem e eu vou deixar aqui em algum lugar a imagem para vocês verem, conseguirem visualizar o que são esses Undus. Não dá nem um pouquinho de medo, tá? Mas eles são alienígenas. Por último, uma das outras maiores dúvidas é sobre a energia vital, que é, né, o Qi deles. Aí tem também a questão do Yin, Yang, enfim. É bem difícil de explicar sobre a energia vital, mas é algo super comum na cultura asiática no geral. Como eu falei, vocês com certeza devem ter ouvido falar do Yin Yang, do Qi, enfim. Na cultura tradicional chinesa, o Qi é um elemento que se manifesta de uma forma cósmica, como se fosse uma força cósmica e vital que criou e permeia o universo. Que se traduz como ar e figurativamente significa energia vital, força vital, enfim. Ou até mesmo fluxo de energia, o que faz muito sentido com a história até. E é o princípio fundamental da medicina chinesa e das artes marciais chinesas. Então é uma coisa que a gente vê muito em anime, enfim, é muito normal a gente ver isso em filmes asiáticos, né, sobre o Qi. Eles precisam ter um Qi elevado para fazer tais coisas, para conseguir fazer tais movimentos nessas artes marciais. É uma coisa muito, muito comum mesmo, como eu falei, é uma coisa bem da cultura deles. Aqui no Ocidente a gente não tem muito, não acredita muito nessa medicina, mas é uma medicina para eles. A prática de cultivar e equilibrar o Qi se chama Qigong. Por isso que o Qi é tão importante no livro, porque quanto maior a porcentagem de Qi no corpo deles, é maior a porcentagem de energia dentro do corpo. E para eles isso é muito importante, porque é questão de saúde física e mental, tá? Isso mostra bastante, inclusive, no livro. Como eu falei, os pilotos, eles compartilham esse Qi dentro das Grisálidas, então quanto maior o Qi deles, mais fácil deles derrotarem os Undus, né? Os alienígenas que tá ameaçando a humanidade. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas principais de vocês, né? As 3 dúvidas grisálidas, os Undus e a energia vital, e ainda consegui sanar uma dúvida bônus, que é como eles se conectam dentro das grisálidas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenha sido explicativo, que vocês tenham conseguido visualizar o que vocês não conseguiram visualizar lendo. Eu dei nota 4 pra esse livro, tá? Não foi um 5, eu achava que ia ser um favoritado, mas não foi, porque lá pra metade do livro começou a ficar meio chatinho e repetitivo, mas o final do livro é bem surpreendente e aconteceu, assim, foi um plot que eu não esperava, por isso eu tô curiosa pro próximo livro. Mas eu acabei achando, assim, meio muita viagem da autora, então eu acabei baixando pra 4 a nota, sem contar também a questão da narração, né, que foi difícil de visualizar essas questões. Eu consegui porque eu já tenho uma proximidade com a cultura asiática, mas eu imagino que quem tem zero proximidade tenha entendido nada. Eu achei algumas coisas também muito mal exploradas, como, por exemplo, alerta de spoiler, um trisal que acontece aqui, fecha spoiler. Então, eu achei, assim, algumas coisas pouco exploradas, mas eu achei a ideia de mundo genial, sabe? A história, tudo genial. Mas
se eu não me engano, é o debut da autora, então estou passando pano pra isso. Deve ser muito difícil escrever um primeiro livro. Imagine um primeiro livro que é ficção científica nesse nível aqui, nível altíssimo. Então, eu estou satisfeita. Eu entendo quem não gostou, vi gente assim que deu 2 e tal. Eu entendo super, mas eu gostei, dei 4 e eu tô ansiosa pro próximo livro. Então é isso, não se esqueça de se inscrever, de dar like, de compartilhar, de comentar aqui embaixo o que você achou do livro. E não esqueçam de usar o meu link da Amazon, a Prime Day tá chegando. Será que vem unboxing? Não sei, tem que ter dinheiro pra isso, né? Mas usem meu link que vai estar aqui na descrição. E o link, se vocês quiserem comprar o livro, o link do livro vai estar aqui na descrição também. Então é isso e até semana que vem, quem sabe.